Depois do Outubro Rosa, que teve a participação da comunidade de Novo Hamburgo, a Câmara de Vereadores com a cor de rosa iluminando o prédio, a própria igreja, vários prédios aqui em Novo Hamburgo se associaram a esse esforço de popularização da campanha que a Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, faz há muitos anos em Novo Hamburgo, há décadas. Um trabalho meritório, um trabalho que só merece elogios. Pois agora nós estamos em novembro. Novembro Azul. O que foi feito no mês passado em relação à prevenção do câncer de mama, agora se pretende, a ideia da Liga é esta, que os homens também entrem nesse sentido de prevenir, de ver como é que está a sua situação. Depois nós vamos ver com o médico, ele vai falar, mas o que se sabe por aí, a partir dos 40 anos, os homens deveriam fazer esse exame de próstata. Então nós estamos em novembro, novembro azul. Eu estou aqui com a colega Diana Mendel, no consultório do Dr. César Padoim, renomado urologista de Novo Hamburgo, pessoa experiente, identificado com a comunidade de Novo Hamburgo, entendido no assunto, e ele vai nos explicar, afinal de contas, por quê, seria a primeira questão, por que tem, historicamente, essa questão dos homens não querer fazer esse exame que é o tal do toque retal. Os homens parecem que não gostam disso e tal. Existe um constrangimento que ninguém explica direito, mas ele tem experiência, ele fala no consultório com muita gente e já deve ter chegado a uma conclusão. Nós achamos que é o seguinte, como o homem, tradicionalmente, historicamente, como falaste, ele é o arrimo da família, ele é o forte, ele não pode ficar doente. Ele não pode ficar doente. Ele tem que ser o forte, ele tem que trazer o sustento para a família. Então, tu encontrava médicos de senhoras e crianças, mas tu nunca encontrou médico de homens. Até os anos 90, não tinha tratamento para câncer de próstata. Nós não tínhamos como curar o nosso paciente. Então, o que a gente faz quando não pode curar? Foge do assunto. Quando se conseguiu curar o paciente através de cirurgias corretivas bem-sucedidas, de radioterapia e outros procedimentos, se passou a procurá-los. E com o surgimento do exame PSA, que é um exame de sangue fácil de ser feito, foi possível a detecção muito precoce do câncer de próstata. Qual é a idade dos homens que vêm? A idade predominante, dos 40 aos 50, dos 30 a 40, 50 a 60, mais de 60? Qual é o maior grupamento que lhe procura? O grupamento que mais me procura é a partir dos 50 anos. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, a partir dos 40 anos, a próstata, que é um órgão que fica na saída da bexiga, ele passa a crescer benignamente e causa transtornos miccionais. E isso leva o paciente... Quer dizer, eu não vou fazer xixi e começa a ficar alterado, é isso? Começa a urinar mais seguido, o jato não vai mais longe, vai pro chinelo, como se diz, né? E, então, isso passa a chamar a atenção do homem para a próstata. E é essa época também, a partir dos 45 anos, em que o câncer de próstata passa a ser detectado. Então, o que se preconiza? Que a partir dos 45, todos os homens façam um exame anual. Salvaguarda uma coisa, os pacientes de risco. Se existe alguém na família, pai, avô, tio paterno, com câncer de próstata, esses devem começar, na verdade, aos 35, porque é um tumor que tem comprometimento familiar. Essa questão que acaba sendo engraçada e se faz piada em cima disso, mas tudo bem, isso ajuda a popularizar o assunto. O senhor acha que existe um machismo ainda em relação ao toque? Quer dizer, o homem não quer que o médico faça a introdução de o dedo para poder verificar o tamanho da próstata. Existe ainda essa coisa de machismo ou é o medo de um eventual diagnóstico positivo? Qual é a sua conclusão? Eu acho que o medo ao diagnóstico positivo é maior. Porque a resistência ao exame é da porta para fora, é lá no café.
Aqui dentro tudo é diferente, né? Aqui dentro as pessoas vêm para se examinarem. E não existe, assim, um preconceito para o exame retal. Mas há uma brincadeira sobre isso? Ah, sim. Querem saber o tamanho do meu dedo? É coisa desse tipo. Se eu tiro o anel ou não, é coisa Agora, assim. dentro desse espírito da Liga, nós estamos no Novembro Azul. Então, vamos lá. Os Aurélio da vida. Eu tenho 64 anos e nunca fiz esse exame. Imagina só. Fez sim, que eu sei. O teu outro médico fazia, tia. Não, eu nunca fiz. O Selba, eu fiz uma crônica no NH dizendo que eu iria fazer e que por precaução eu levaria 2 passagens que eu ia comprar para Cancún, que se pintasse um clima já estava com a passagem para cá. Escrevi isso no NH. Felizmente ele não ficou bravo comigo, levamos isso na esportiva, mas chegou na hora. Eu aleguei compromissos com o jornal, que era mentira, e acabei não fazendo. E ele disse, como é, vamos, baixa as calças. Eu disse, não, vamos deixar para outra hora. Então eu não fiz. 64 podemos anos, fazer hoje, ao vivo. Mas pode ser feito sem o PSA, por exemplo. Eu não deveria primeiro fazer o exame de sangue. E eu lhe pergunto para ver os Aurélio da vida, que estão aí fora, estão assistindo essa entrevista, o que eles devem? Eles fazem o exame de PSA e vêm ao consultório, ou eles vêm ao consultório e aí o senhor... Como é que funciona o encaminhamento? Funciona... Primeiro SUS e depois particular. Não, funciona... vamos falar diferente. SUS não, porque SUS é mais difícil de funcionar. Vamos falar em saúde pública. Em saúde pública, o que se vê é grandes screenings. As pessoas fazem a partir dos 45 e existem várias firmas, várias indústrias locais que dão isso aos seus funcionários. Recentemente participamos de uma campanha com os funcionários do metrô, né? Os operários do metrô fizeram isso. Então, todos fizeram o exame de PSA. É um exame simples, rápido? É um exame de sangue. Um exame de sangue em jejum. Alguns dias para fazer ou o resultado? O resultado é em 24 horas, pode ser feito, não tem problema nenhum. E esse exame, então, ele determina se existe alteração ou não. Ele é 100% correto? Não, ele não é 100% correto. Ele é 100% fidedigno? Não, ele não é. Mas ele é um indicador. Aqui tem problemas, vamos olhar. Geralmente acerta, quando tem um PSA, vamos dizer, que chama atenção, geralmente confirma no toque, ou não? Não. A ideia que a gente tem é a seguinte, estatisticamente ele tem 72% de eficiência, enquanto que o exame de toque tem 75%. Mas os dois juntos vão a 97%. Perfeito. Eles se completam e dá ao médico condições de ter um diagnóstico definitivo. Muitas vezes eu examino, o mais comum das vezes, eu examino o paciente e vejo uma próstata absolutamente normal e o PSA está alterado. Nós vamos à biópsia, que é o passo seguinte, e vamos encontrar o câncer. Quanto tempo demora uma cirurgia de próstata? Claro, respeitando os riscos. Assim. 1h30, mais ou menos. 1h30. Isso é anestesia geral? A gente faz a anestesia da cintura para baixo, o peridural, o RAC, e com uma complementação geral para relaxar a musculatura. Mas a pessoa fica consciente? Geralmente, em parte? Não fica. Mas terminou a cirurgia, já estamos conversando com o paciente. Desde que começamos em 92 fazer essa cirurgia, a gente preconizou 4 dias de hospitalização. Às vezes dá 5, às vezes dá 3, mas 4 dias é a média de hospitalização. O senhor eu estou lhe entrevistando sobre o tema geral. E, evidentemente, isso aqui é uma reportagem, isso não é uma propaganda do consultório Dr. César. Então, de um modo geral, ao que o senhor saiba, qual é o custo de uma cirurgia? Que o senhor vê preço assim de mercado, sem que isso seja, evidentemente, uma propaganda ou um compromisso seu. Mas, ao que o senhor saiba, isso tem um custo assim, muito elevado? Não. Eu sempre comparo as cirurgias com uma batida de automóvel. E essa está longe de ser uma perda total, né? Com 15, 20 mil, tu faz uma cirurgia dessas com toda a tecnologia possível
ao nosso alcance. Sim, desde o início, isso considerando os exames, mais despesa hospitalar, mais anestesia, despesa em torno hospitalar. de 15 a 20 mil seria. E em termos de saúde pública, como é que está isso? Em termos de saúde pública, é um problema muito sério. Esses tempos fizemos um levantamento para que a Liga de Combate ao Câncer conseguisse dar aos suas pessoas, seus clientes, e conseguimos uma taxa. Isso faz 2 anos, que eu sei esses números, de 2.500 o hospital pagava, a Liga pagava 2.500 para o hospital, 2.500. Agora veja bem, na mesma época... Mas isso incluído daí a despesa do médico, anestesista ou não? Não, só o hospital. E na mesma época, o IP pagava para o Hospital São Rafael 1.500. Ou seja, o hospital tinha 700 de prejuízo em cada cirurgia. Se tu for levar isso para o SUS, isso extrapola, porque a cada cirurgia pelo SUS que o hospital fornece, ele tem um prejuízo, porque o Estado paga menos do que o custo. Sim, então a saúde pública, a pessoa que não tem recursos para enfrentar esse tratamento, essa cirurgia a nível particular. Sim. Então nós estamos diante de um problema grave, quer dizer, certamente. É uma doença que está disseminada, né? Certamente. E as pessoas morrem. Então. Certamente. Agora passamos pelo mês rosa, outubro rosa, né? E então assim, uma briga que eu tinha há muito tempo no Conselho Municipal de Saúde. Nós temos clínicos que examinam, nós temos um mamógrafo, e daí não temos onde operar o paciente. É uma realidade. Uma realidade do nosso dia. Então, mas ainda em relação ao câncer de mama, o que se sabe, e agora com uma determinação governamental de que qualquer tipo de câncer, a partir da constatação e a partir de 30 dias, deve iniciar o tratamento. Isso é o que está escrito. O senhor acha que isso na prática não é bem assim? Certamente não é o que nós vemos. Certamente não é o que nós vemos. A gente vê muitos pacientes esperando meses e meses pelo encaminhamento para a cirurgia. Mas acaba sendo feito. Por exemplo, os hospitais de Porto Alegre, clínicas e tal, eles fazem cirurgia de próstata dentro daqueles casos que foram constatados e que o governo, através do Ministério da Saúde, assegura um tratamento. Mas veja bem, Aurélio, é uma briga que tivemos e recentemente nós tivemos o prefeito anterior, estivemos falando com o secretário de Saúde sobre isso. O que nós queríamos era diminuir o tempo entre o diagnóstico e a cirurgia. Porque o câncer de próstata, se tu atrasar ela 6 meses a cirurgia, não vai mudar muito, porque o câncer de próstata tem um desenvolvimento lento. Mas e o câncer de testículo, que mata em 6 meses? Então, ele não pode... Mas isso examina junto, quer dizer, quando examina a próstata... Não, tu veio dá em faixas diferentes. Mas eu venho o paciente aqui, eu examino, né? É câncer de testículo, é fácil, né? O senhor examina os testículos também com toque? Sim, tu enxerga, é testículo. Tu pode fazer... O senhor enxerga ou o senhor toca? Toca. Mas tu enxerga. Essa é a parte que não... Tu enxerga também, também. Aí tu faz uma ecografia. Certo. Tá? Isso dá 2 horas, 3 horas de diagnóstico. Aí ele tem que operar. Então, ele não pode estar fazendo carteirinha de saúde, ser encaminhado para o postão, do postão vai para o clínico, do clínico vai para o especialista, do especialista vai para a cirurgia. Ele morre. O câncer de testículo ocorre numa faixa de 15 a 30 anos. Puxa. É mais sério. É mais sério. E se tu imaginar que ele ocorre e é um reloginho, 2 casos por ano a cada 100 mil habitantes, é um tumor bastante frequente. Então, qualquer alteração no volume dos seus testículos tem que ser examinado. Isso é um exame que pode fazer, quer dizer, agarra mais fácil que a mama. Vamos pedir para finalizar que o doutor, utilizando aquele equipamento, faça uma descrição, se puder pegar na mão, doutor, por favor. Eu vou começar por... o senhor vai fazer uma explicação aqui. Isso aqui mostra uma bexiga
uma bexiga, e aqui a uretra, o canal onde passa a urina. Então, essas partes aqui são as partes do crescimento benigno e das infecções. E essa parte esverdeada, a parte posterior, é a parte onde ocorre o câncer. Como ele ocorre na parte posterior, ele é silencioso, ele não dá sintomas. Não tem dor. Não tem dor, não tem dificuldade para urinar, não tem sangramento, não tem nada. Não. Então, como se detectar um tumor que é silencioso? O exame de próstata, vocês veem aqui a bexiga, aqui a próstata, aqui o reto. Ele é inacessível pela frente, porque aqui tem o púbis, por aqui não se consegue palpar a próstata. Mas, através do reto, é facilmente. Reduzindo dele no ano. 6 centímetros, tu examina toda a próstata. E é uma coisa que demora exatamente 10 segundos. Não. Tão rápido? Não precisa mais que isso. E dá algum desconforto? Olha, não. Porque se tu imaginar, o meu dedo é bem mais menor que qualquer fezes, né? E o paciente não contraindo o reto não tem por que ter desconforto nenhum. Essa história de que pode provocar uma ejaculação involuntária, isso é ficção, isso é verdade? Se a próstata está cheia de secreção, na hora que tu examina e aperta, vai sair secreção. O câncer de próstata ocorre em 1 em cada 10 pacientes. É um índice altíssimo. É um índice alto. O que tem mais do que isso na medicina, que o senhor saiba? Nada. Com a diminuição do tabagismo, né? Parabéns, para de fumar. Alguma diminuição do tabagismo. Agora que estou lhe entrevistando, pelo menos. O câncer de pulmão baixou. E o câncer de próstata passou mais diagnosticado, é o câncer de próstata que mais diagnóstico dá. Diagnóstico, não morte. Porque como ele é mais lento, e ele ocorre nas faixas de maioridade, a mortalidade dele é menor, né? Mas a incidência é muito alta. Para encerrar, o encerrar 2, que eu já tinha dito que era a última pergunta, os Aurélios da vida que estão assistindo o programa, ele pode, a partir dessas observações que o senhor fez, buscar, chega no laboratório, vim fazer um exame de PSA, vim fazer um exame de sangue. Isso seria um procedimento, assim, para começar? A pessoa pode ir, com base naquilo, procurar ou não? Isso não é o ideal. Eu acho que isso não é aceitável, porque nenhum laboratório teria a autoridade de fazer um exame sem uma solicitação. Mas cada vez que o senhor vai ao seu médico, seja qual for, cardiologista, clínico, dermatologista, peça para incluir aos exames o exame de PSA. E se o exame estiver alterado, o médico o encaminhará para as pessoas devidas. Ok. Obrigado, doutor César Padoim, pela entrevista. Novembro Azul. Vamos criar coragem. Eu estou aqui querendo fazer esse exame também. Tomara que eu faça aos 64 anos, tardiamente. Espero que não tenha alguma surpresa muito desagradável. Mas, vamos lá. Novembro Azul é para isso. Vamos fazer que nem as mulheres. As mulheres não têm esses pudores, essas coisas. O sujeito, o homem é macio. Se ele bate o carro, ele vai na oficina, ele quer que conserte o carro hoje de tarde. Se o cara diz que vai demorar para amanhã de tarde, já acha ruim. O preço é meio irrelevante. O sujeito paga aí R$2.500 ou R$1.000 ou R$1.500 por uma maçãzinho que ele está recuperando, mas ele está com calo há 25 anos, que ele não quer ir no médico para ver o que é, porque é muito caro, né? Entre aspas e tal. Vamos parar com isso, vamos cuidar da nossa saúde. Vamos viver o Novembro Azul. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte, economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida.
No quadro Guarde a Água que Cai do Céu de hoje, nós estamos na Mostra Tec para ver o projeto de 3 alunas da escola Anita Garibaldi, que tem uma cisterna. Bom, a Paola vai nos explicar um pouquinho melhor como que foi esse projeto. Então, a gente pensou nesse projeto, primeiramente, né, na economia de água potável que é fornecida pela Comusa. Aqui, né, o nosso projeto é sobre cisternas e também aqui a gente fez uma maquete na nossa escola, aqui à frente, né, e aqui seria a quadra que seria assim, o telhado da área coberta, e esse telhado aqui que a gente queria arrecadar a água. Então a gente fez um cálculo, né, de 307 por 120 milímetros, 307 a área do telhado e 120 milímetros de arrecadamento. Na nossa escola, seria só por um banheiro dos pequenos que utilizam mais a água, na limpeza e também para regar as plantas da horta, que também é utilizada muita água. Esse projeto ainda não existe, vocês fizeram para dar ideia para a escola. Sim, a gente fez, né, exatamente para dar ideia e também para pensar numa economia de água e também diminuir as enchentes. Muito bem, e quanto que vocês imaginariam de coleta, quantos mil litros? 36 mensalmente, no caso, né? E como que foi para vocês estudarem, fazerem esse estudo? Assim, olha, a gente primeiro, né, a gente pensou, né, com a senhora Gabriela e com a professora Sônia Lobo, a gente pensou assim, tá chovendo bastante e essa água tá sendo desperdiçada, né? Até ontem choveu muito e até hoje ainda tá chovendo e essa água foi toda colocada fora. Então, meses atrás, né, a gente foi até para a Feira de Iniciação Científica e Tecnológica, e daí a gente começou esse trabalho pensando exatamente na economia da água potável, e a gente ia em turnos contrários, né? A gente estuda de manhã e ia no turno da tarde trabalhar com a professora, e elaborou esse trabalho justamente pensando na economia da água. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Então está aí mais um bom exemplo de meninas tão novinhas já pensando no meio ambiente. Cachorro é tudo de bom, mas principalmente o cachorrinho educado. Melhor coisa é poder passear com o seu amiguinho sabendo que ele vai obedecer, sabendo que ele não vai importunar as outras pessoas. E o nosso Momento Pet de hoje vai falar com um adestrador para saber como é que funciona esse processo de ensinar o cãozinho. O adestrador Guilherme Bauer, que vai nos dar umas dicas. Primeira coisa, a cachorrinha que está tendo aula hoje, como é que funcionou o processo dela? A Eva é uma cadelinha, já está recém saindo da fase filhote, né? E ela está fazendo o adestramento básico, né? Que consiste em 5 comandos ensinados, né? Os 5 comandos são o junto, que é o caminhar sem puxar ou ficar para trás, né? O senta, que é para te conter o animal quando tu vá parar, né? O deita, né? Isso ajuda muito naqueles cães que são muito ativos, né? Eles são muito ativos, então a gente consegue acalmar mais, a gente consegue controlar melhor esses animais, né? O aqui, que é quando tu chama o animal, e o fica, né? Essa cadelinha ela está encerrando o adestramento, né? Exclusivamente hoje ela está encerrando, né? E quem participou de todas as aulas foi o João, tá? Que é o proprietário mirim dela, né? E para quem está em casa e não sabe lidar com o cachorro, manda e ele não obedece, o que tu diria de básico, assim, para aplicar no cão? Falar com firmeza, dar um presentinho quando ele acerta? A gente trabalha só com recompensa, né? Vamos dizer assim, a recompensa necessariamente não tem que ser sempre comida, né? Pode ser um brinquedo de vez em quando, e se tu conseguir fazer com que só o teu carinho seja a recompensa que ele mais goste, é o ápice, né? É muito melhor, porque daí tu não tem que estar sempre comprando o animal, né? Com petisco, com brinquedo, né? Tu não tem que ter sempre alguma coisa na mão, né? Quanto a falar firme, tu tem que falar firme sim. Isso não quer dizer que tu tem que gritar com o animal, né? Se tu grita com o animal, daqui a pouco ele também vai começar a ficar um animal que fica latindo muito, né? Se teu cachorro fez xixi no lugar e tu viu na hora que ele fez xixi, tu não vai falar: pô, Rex, não faz xixi aí. Tu só tá recompensando esse ato. Eles gostam de escutar a nossa voz, né? Então a gente sempre diz que não é aconselhável quando tu for repreender o animal, tu ficar conversando com o animal. Quando o cachorro destrói uma coisa, um chinelo, por exemplo, o que tu aconselharia? Eu dou o chinelo depois, ele pode continuar brincando, ou eu jogo fora para ele aprender que não pode pegar? Quando ele pega algum pertence nosso, como um chinelo, um tênis, uma meia, uma roupa,
isso só está demonstrando o quanto ele gosta da gente, porque ele tem o nosso cheiro, né? O que a gente tem que controlar é desde pequeno, desde quando eles são filhotes, né, não deixar nada à vontade para eles. Isso inclui brinquedos e petiscos. Né? Se tu deixar sempre tudo à vontade, ele vai, tudo que ele achar em volta dele, ele vai achar que ele pode pegar. Né? Então o que a gente diz é, quando tu quer brincar com o animal, por exemplo, tem uma bolinha, tu pega a bolinha e brinca com o animal. Tu não quer mais brincar, tu recolhe a bolinha e não deixa à vontade, tá? Coisas que vai um pouquinho além, daí tem que ser ver o que está acontecendo em casa, né? Sempre tu tem que ver o que está acontecendo em casa. Às vezes uma alteração de rotina na tua casa fez com que o animal adquirisse esse hábito, né? Certo. Pode gerar um estresse e uma consequência. Exatamente. Agora nós vamos falar com o João, que é o proprietário da Eva. O que mudou? Ela te obedece melhor? Sim, muito melhor. E tu gosta de vir aqui ensinar ela? Gosto. Como é que tu recompensa ela quando ela acerta uma coisa? Eu dou um petisco e faço carinho nela. E quantos aninhos a Eva tem? Ela já fez 1 ano? Ela tem 1 ano e meio. Tu ganhou ela de presente? Ganhei do meu tio quando teve aninha.